Você está lendo algum livro atualmente? Apanhador no Campo de Centeio. A história do jornalismo do Brasil. É um livro sobre inteligência competitiva. Estou tentando terminar de ler O Castelo do Kafka. A história da gastronomia em 100 receitas. Parei no meio, meu Deus, o livro é o Dona Flor dos Marinos, Jorge Amado. Você está lendo algum livro atualmente? Tô sim, toda a poesia de Paulo Leminski. O Linkados na Área está de volta com o escritor e jornalista Bernardo Azenberg. Bernardo, em uma entrevista para o projeto Rascunho, da Gazeta do Povo, você deixa claro que a maneira como você lidou com a literatura e o jornalismo sempre foram conflituosas. O que você considera ser um conflito neste campo? Eu acredito que, embora a gente esteja lidando com mesmo a matéria-prima, que são as palavras, quando você trabalha um texto literário, de ficção, você se dá o máximo de liberdade. Não há limites para a tua liberdade. Você, para poder se dedicar de forma, vamos dizer, muito profunda a esse projeto, é necessária essa liberdade. E isso pressupõe muitas coisas que são exatamente o oposto do que o jornalismo exige, né, do que o jornalismo requer. Por exemplo, eu não preciso saber exatamente como vai acabar o meu texto, o meu livro, quando eu começo a escrevê-lo. Às vezes eu sei, às vezes eu não sei. Ou às vezes eu começo achando que sei e chego no meio e mudo o caminho. E isso é bom, porque isso muitas vezes surge do vigor que o texto vai adquirindo, né? E você, estando aberto para esse vigor, você vai redirecionando esse mesmo texto. No jornalismo, existem outras amarras, que eu chamaria de amarras técnicas do jornalismo. Ele é um texto que tem um compromisso, primeiro com o próprio veículo, né, onde ele está sendo publicado, e segundo com os consumidores, os leitores ou os ouvintes desse texto jornalístico. E esse compromisso, para ele se concretizar, você tem que adotar certas regras, né, para escrever esse texto, para ele ser efetivo, cumprir o seu papel, que inclusive é um papel muitas vezes pago pela pessoa que está ali consumindo. Você tem que entregar aquilo de maneira, vamos dizer assim, pré-trabalhada e hierarquizada, né? Saber colocar as perguntas certas e, pelo menos no que você tiver condições, as respostas certas e tudo isso. Então, quando você trabalha com essas duas coisas, ao mesmo tempo, literatura e jornalismo, é difícil. É como se você liga uma torneirinha do seu cérebro para cá e outra torneirinha para cá. Os dois saem do mesmo lugar, basicamente. Mas você tem que saber quando você está ligando um e quando está ligando o outro. Você começou a escrever muito cedo, na pré-adolescência, Histórias para Si Mesmo. Aos 30 anos, você já publicou o seu primeiro livro, Carreiras Cortadas. De onde você tira inspiração? Olha, eu tive desde sempre uma personalidade eu sempre fui uma pessoa muito retraída. Tive amigos e tal, mas eu nunca fui uma pessoa assim de falar muito, de ter grandes círculos de amigos e sempre gostei de ler e sempre gostei de ficar no meu canto, vamos dizer assim. Então, quando eu era moleque, 11, 12 anos, eu tinha e tenho guardado comigo até hoje uma agenda, uma espécie de agenda de mesa, em que eu passava o meu tempo sozinho escrevendo coisas, né? Não era um diário do tipo o que eu fiz, o que eu penso, não era isso. Poderia ser, mas realmente não era. Eu escrevia histórias mesmo. Algumas coisas que me vinham à cabeça, ou algumas coisas que eu tinha visto na minha rua, coisas desse tipo. E essa foi uma forma que eu encontrei para lidar comigo mesmo, sozinho ali. Foi como uma espécie de companhia que eu tinha. Era um pouco televisão, era um pouco rádio, era um pouco as brincadeiras e era isso também. E isso, vamos dizer, se introjetou, né, na minha pessoa até hoje. E até hoje eu escrevo também, tem muito a ver com isso, com essa necessidade muito íntima que eu tenho. Então a minha inspiração como eu falei no outro bloco,
vamos dizer, coisas da minha própria experiência, coisas que eu acompanho, leio, me interesso, né? Mas é muito uma inspiração que, no fundo, é uma necessidade profunda que eu tenho de lidar com o texto. Eu gosto de escrever, eu gosto das palavras, sabe? É uma coisa lúdica para mim fazer uma frase, mudar essa frase. Com o computador, então, que surgiu de uns 30 anos para cá, isso vira uma festa, né? Você pode mudar com tanta facilidade que eu adoro ficar fazendo isso. E no jornalismo também você pode fazer isso, mas com mais restrições. Bernardo, em entrevista ao Paiol Literário, você disse que essa sua mania de escrever aos 12 anos era uma forma de dialogar com o mundo exterior que lhe rodeava. As viagens para o interior e a sua infância no Largo de Pinheiros eram sua fonte inspiradora na época. São Paulo ainda serve de inspiração para os seus escritos? Do que você sente falta da São Paulo de 40 anos atrás? Bom, os meus livros são propositadamente ambientados em São Paulo sempre. Mencionando locais concretos, né? Largo disso, a rua tal e tal. Porque, não por uma opção estética nem nada, mas porque é a maneira com que eu consigo me encaixar na minha cidade e no mundo, né? E isso não quer dizer que os livros sejam regionalistas ou que as questões sejam voltadas apenas para São Paulo, mas a questão geográfica, a localização é um ponto de partida, na verdade, para questões mais universais, para questões, às vezes, mais abstratas. E isso também permite, por outro lado, ao leitor se aproximar um pouco mais dos livros, né? Quando você menciona ruas, menciona coisas que ele conhece, isso também dá uma possibilidade. Para um leitor que não é de São Paulo, isso também acontece, mas de forma diferente. Então você acaba indo pelo ritmo do nome da palavra, mesmo que você não conheça a rua, né? Bernardo, você já escreveu 7 romances e no ano de 2008 você comprou um sebo. Vemos você como uma figura intimamente ligada ao ato de ler e escrever. Como escritor profissional, por que você considera a leitura um ato indispensável? A leitura eu acho por 2 motivos básicos. Primeiro, para você escrever bem é fundamental ler bastante. Eu acho que além do que você pode aprender na escola, nas aulas, a parte gramatical, interpretação de texto, tudo isso conta sempre, é claro, mas se você pega o hábito de ler, ou jornal, ou qualquer texto, não importa muito, de preferência misturando um tipo de estilo, vários tipos de estilos, você, pegando esse hábito, você ganha uma intimidade com as palavras, com frases, com textos, que facilitam muito para você escrever, né? Primeiro você começa a sentir que fala, puxa, eu poderia escrever desse jeito, ou eu poderia fazer isso que esse cara fez. Você pode até se dar essa liberdade, na medida em que você já adquire intimidade com o texto, na leitura, você fala, nossa, quem sabe eu não posso fazer uma coisa parecida, né? Não posso partir disso daí. Então te ajuda muito, ajuda realmente a você adquirir essa intimidade com o texto. Isso é fundamental, obviamente, para escrever. E também, às vezes, coisas que você não entende muito na escola, ninguém entende, por exemplo, quer dizer, pouca gente entende, eu pelo menos não entendia muito bem aquelas análises sintáticas e aquelas coisas todas bem complicadas. Se você vai lendo muito, você vai adquirindo também um certo conhecimento indireto, né? Você vai percebendo que, olha, essa vírgula realmente não tem jeito, é aqui que ela tem que estar, ou ela tem que estar ali. Agora você vai, às vezes, perguntar, mas por quê? Eu talvez não saiba explicar exatamente por quê, mas olha, acredite em mim, ela está certa, ou precisa ser colocada. Isso a leitura te dá muito, né? E se você quiser saber explicar tecnicamente, melhor ainda. Mas se não, você vai ganhando cancha, né, conhecimento, que a prática te dá. A leitura é uma prática com o texto, né? Agora, a nossa última pergunta no Twitter. Lembrando que você pode enviar sugestões de convidados para a gente entrevistar no @linkadozoom. Bernardo, a @Stefaniedo quer saber. Quando você começa a escrever, você se inspira primeiro nos personagens ou na história propriamente dita? Eu procuro me inspirar em alguns temas. Assim, às vezes acontece de eu estar necessitando falar, por exemplo,
sobre amizade. Pode parecer meio bobo, meio piegas assim, mas eu penso em alguns temas que eu acho que são universais, vamos dizer assim, e que naquele momento fazem mais sentido para mim. Então eu, a partir daí, tento bolar situações e personagens cujo relacionamento vai criar situações em que essa questão, no caso a amizade, por exemplo, esteja colocada em prova, entendeu? Apareça no centro. A partir daí, é claro que isso me leva a criar um personagem, a criar uma determinada localização geográfica, pensar uma história. Aí você começa a construir. No meu caso acontece muito isso. Aí eu começo a construir. Bom, quem vai ser o amigo desse cara com quem a crise está acontecendo? Ou amiga, enfim. E aí eu começo. Então eu parto muito de temas, ou aconteceu algumas vezes, principalmente em contos, de partir de episódios vividos ou vistos, ou diálogos ouvidos no ônibus, ou ouvidos na rua, num bar, né? Muitas vezes, se você é escritor, você também pega esse vício. Você fica atento a tudo, né? Qualquer coisa é matéria-prima para você escrever. E isso, inclusive, eu sou uma pessoa que também gosto e tenho o hábito de ficar muito sozinho, muitas vezes, né? Então, isso para mim é um prato cheio. Eu estou num lugar, ou eu estou lendo alguma coisa, ou eu estou ouvindo as pessoas conversando, vendo e tal, e às vezes capto uma palavra, não é que você fica ouvindo de bisbilhoteiro a conversa do outro, mas você às vezes capta frases assim, ou expressões interessantes, inteligentes, pessoas falam o tempo todo coisas muito interessantes e inteligentes. Se você estiver aberto, você ou registra ou anota aquilo vai te dar um personagem, sabe? Às vezes de uma frase você constrói um personagem. Porque aquela pessoa que falou aquela frase, ela é um personagem, porque aquela frase é incrível, né? Então, você tem que estar aberto, nesse sentido, para a realidade ao redor, para você conseguir fazer coisas criativas no texto. Estamos apresentando o Linkado na Área com o romancista Bernardo Azenberg. Clique no link abaixo para assistir o próximo bloco, onde falaremos mais sobre jornalismo.